Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a ver sobre a região sul, tá? É a região do Brasil que é a menor em área, né? E apresenta grandes peculiaridades históricas e geográficas em sua formação territorial. Então, as missões jesuíticas, os tropeiros e o intenso fluxo de imigrantes europeus foram agentes decisivos na ocupação da região. Então, o relevo, a vegetação e o clima mais frio do país tornam únicas as paisagens do sul. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a natureza da região sul, né? Quais são os aspectos gerais que a gente pode falar sobre a região sul? Então, 3 estados compõem a região sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região brasileira que apresenta a menor extensão territorial, ocupando uma área de 576.743 km². No entanto, é a terceira mais populosa, atrás do Sudeste e do Nordeste. Segundo estimativas, o do IBGE, em 2018 a população da região era de 29.754.036 habitantes. Dos 3 estados da região sul, nós temos aí o Rio Grande do Sul, que tem a maior área, né, do país, da região sul. Nós temos também depois o Paraná e Santa Catarina, que tem a menor área. Agora, o relevo da região sul, como é que compõe essa composição? Então, o relevo do sul é caracterizado pela presença de serras e chapadões ondulados que compõem os planaltos e as chapadas da bacia do Paraná. Na porção oriental da divisa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, situam-se os parques nacionais da Serra Geral e Aparados da Serra, onde se destacam os paredões verticais de até 700 metros de altura. Diversas áreas atingem altitudes superiores a 1.000 metros. O ponto mais alto da região é o Pico Paraná, com 1.922 metros de altitude. Na porção leste dos estados de Santa Catarina e do Paraná, localiza-se a Serra do Mar, que integra os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. E, nesse trecho, recebe a denominação de Serra da Graciosa. Mas o oeste, a porção planáltica mais extensa que ocorre entre todos os estados da região, apresenta terra muito férteis para a agricultura. Desse planalto faz parte a Serra Geral, que se estende pelos territórios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A Campanha Gaúcha e as Coxilhas. A Campanha Gaúcha abrange uma grande área do Rio Grande do Sul, ocupando mais da metade da área territorial do estado. Suas principais características são as baixas altitudes e as longas planícies fluviais. O relevo é suavemente ondulado, com colinas arredondadas e baixas, também conhecidas como coxilhas, cobertas de campos, uma vegetação rasteira, com predomínio de gramíneas e raras árvores. Devido às suas características naturais, essa área é bastante utilizada para pastagens e policultura, ou seja, vários cultivos em uma mesma propriedade. A hidrografia da região sul. A localização das serras do mar e geral próxima à costa explica a existência de uma rica rede hidrográfica da região sul, que corre em direção ao interior, assim como ocorre na região sudeste. As bacias hidrográficas do rio Paraguai, Paraná e Uruguai integram a Bacia do Prata, que engloba também a bacia do rio Salado, na Argentina. Alguns rios da importância local e regional, como o rio Itajaí e o Jacuí, convergem para o litoral, formando o conjunto de bacias costeiras do sul. Os rios da região são utilizados para navegação, irrigação,
de áreas agrícolas, abastecimento urbano e geração de energia. Destacam-se entre eles o Jacuí e o Uruguai, no Rio Grande do Sul, o Itajaí, em Santa Catarina, e o Paraná e o Iguaçu, no Paraná. Utilizado como via de navegação desde o início da colonização da América, atualmente o Rio Paraná tem um importante papel na integração dos países sul-americanos. Há uma expressiva movimentação comercial entre os estados da região sul e os países vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai. O aquífero Guarani, além das águas superficiais de sua rica rede hidrográfica, a região sul se destaca por abrigar uma considerável parte do aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas da água doce do mundo. O aquífero apresenta um volume de 37 mil quilômetros cúbicos e se estende por uma área estimada de 1.200.000 de quilômetros quadrados, espalhando-se pelos territórios da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Brasil, né? País este que está cerca de 66% do aquífero. O aquífero Guarani, ele constitui uma importante fonte de abastecimento de diversos municípios da região sul. Um estudo da Organização dos Estados Americanos, OEA, rastreou o uso das águas do aquífero Guarani. 80% do total retirado é utilizado no abastecimento das cidades, 15% por indústrias e 5% para o turismo, estâncias hidrotérmicas. O Brasil é o país que mais utiliza as águas do aquífero, sendo 50% em São Paulo, seguidos por Rio Grande do Sul, 14%, Paraná, 14% e Mato Grosso do Sul, 12%. O clima da região sul, a maior parte do território, localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona temperada sul. Por causa de sua localização, enquanto as demais regiões do país apresentam basicamente variações do clima tropical, na região sul predomina o clima subtropical. Por isso, essa é a região mais fria do país e aquela com as estações mais bem definidas. A variação sazonal da luminosidade constitui um dos principais aspectos das paisagens naturais sulistas. Por isso, né, essa é a região mais fria do país e aquela com as estações mais bem definidas. No sul, as chuvas são abundantes, entre 1.250 e 2.000 milímetros anuais, e distribuem-se com certa regularidade ao longo do ano. Nota-se nessa região uma expressiva amplitude térmica, isso é, a diferença entre as maiores e as menores temperaturas, né, que é elevada. No inverno, é comum a ocorrência de geadas e, eventualmente, de neve nas partes altas do Planalto. Vegetação. A vegetação, na região sul, elas têm elevações planálticas, né? E também abrigam um tipo de vegetação bastante específica, a mata dos pinhais, ou mata da araucária, que, em geral, se desenvolve em áreas onde predomina o clima subtropical, com verões quentes e invernos mais rigorosos. As araucárias tiveram sua área de abrangência bastante reduzida pela ação antrópica, restando de sua formação nativa apenas trechos pequenos e isolados. A Mata Atlântica, que originalmente cobria boa parte da região sul, hoje está quase totalmente devastada. A expansão agrícola e a urbanização foram os fatores responsáveis pela devastação da cobertura vegetal. Se, por um lado, a ocupação da região
em pequenas unidades fundiárias foi um fator positivo para a economia da região, por outro, acabou reduzindo drasticamente a vegetação nativa. A vegetação dos campos na região sul. Os campos constituem formação vegetal campestre caracterizada pela predominância de espécies gramíneas e algumas formações arbustivas. A ocorrência dos campos na região sul dá-se em pequena parte do sul do estado de Santa Catarina, estendendo-se pelas áreas de coxilhas do estado do Rio Grande do Sul, onde predominam. Embora constitua a vegetação pouco densa, os campos apresentam rica biodiversidade vegetal, com diversas espécies endêmicas, principalmente nas áreas mais altas e nas encostas de planaltos, onde se mistura com fragmentos de araucárias. Os banhados sulistas, por exemplo, é um banhado em uma designação dada a ambientes do solo, encharcado por água subterrânea, de rios, lagos ou ainda por água de chuva, sendo muito comuns no sul. Os banhados são ricos em biodiversidades, pois sendo zonas de transição entre os ecossistemas terrestres e aquáticos. Abrigam diversas espécies de peixes, répteis, mamíferos, aves e plantas. O banhado do Taim, no Rio Grande do Sul, é um dos mais importantes e está localizado na estação ecológica de mesmo nome, constituindo uma unidade de conservação integral, destinada à preservação de seu ecossistema. Então é importante que a gente saiba que esse conteúdo ele destaca principalmente as características da vegetação de campos, que nós vimos agora, que é típico das áreas onde o relevo é suavemente ondulado e marcado pela presença de colinas arredondadas e baixas no Rio Grande do Sul. Outra coisa que é importante mencionar é que, embora a vegetação dos campos seja composta predominantemente por espécies gramíneas e arbustos, esse tipo de formação vegetal ela é rica em biodiversidade e se constitui um habitat de muitas espécies de animais. A vegetação de campos se torna mais densa nas encostas de planaltos e da porção litorânea, onde a paisagem é marcada pela presença de ambientes alagados, denominados banhados.